Hoje o pastor André me ligou de manhã e ele comentou que Marcelo tinha comentado alguma coisa que eu tinha falado para ele lá na escola. Aí eu perguntei para ele se ele lembrava o que era, e ele disse que não lembrava exatamente o que era. E eu fiquei pensando o dia todo, disse: Lenara, amor, o que eu falei? Será que o Marcelo... Porque o Marcelo vai lá... Eu falo tanta coisa com o Marcelo de Bíblia, a gente compartilha tanta coisa abençoada que podia ser qualquer uma das coisas que a gente conversou, mas eu lembrei. Foi uma cena que eu vi num documentário, que existiam muros em Jerusalém, onde existiam tipo uma entradinha, onde a pessoa ia ali e fazia suas necessidades, e para ela não sair dali suja, depois de fazer suas necessidades fisiológicas, ela precisava se limpar. E ela pagava algumas pessoas, não sei se foi essa história, ela pagava algumas pessoas que tinham uma varetinha com uma esponja na ponta, cheia de vinagre, e essas pessoas iam ali e limpavam o traseiro, desculpa a expressão, mas limpavam o traseiro da pessoa que tinha feito as suas necessidades fisiológicas. Você sabia que essa mesma esponja de vinagre foi aquela que ofereceram para Jesus quando ele teve sede na cruz do Calvário? Foi essa mesma esponja cheia de vinagre que era usada para limpar a imundície do homem. Foi essa que ofereceram para Jesus na cruz do Calvário. E hoje eu conversando com a Lenara e dizendo como Jesus, Ele realmente é amor, Ele é perdão, Ele é misericórdia, porque nós oferecemos o último gosto, o último cheiro, o último aroma que Jesus sentiu na cruz do Calvário foi da nossa imundície, da nossa sujeira, do que nós temos de pior dentro de nós. Mas Ele morreu na cruz do Calvário e ao invés de nos dar um cheiro ruim, Ele nos deu o seu bom perfume. E hoje nós podemos nos achegar a Jesus, através de Jesus, a Deus com suave perfume. Deus sente o nosso cheiro agradável, Ele sente o cheiro do sangue de Jesus quando nós nos achegamos a Deus. Então não é motivo para a gente se alegrar, não é motivo para a gente chorar. Santa Ceia para mim sempre foi um momento realmente especial. Por quê? Porque eu entendi um dia aquilo que diz em 1 Coríntios 11, e aquilo que Jesus falou nos seus últimos momentos com os discípulos: fazer isto em memória de mim. Ou seja, lembrem-se de tudo que eu fiz por vocês, o sangue que eu derramei, o meu corpo que eu entreguei na cruz do Calvário. É isso que Ele está fazendo. A Santa Ceia é isso, é a lembrança, é trazer à memória a única coisa que nos traz esperança, que é saber que eu deveria ter sido massacrado na cruz do Calvário, mas Jesus morreu no meu lugar. Essa é a lembrança que nós temos que trazer quando a gente vem à Santa Ceia. A aliança, a união que Jesus trouxe novamente de nós com o Pai. Então, faça o mesmo que o pastor André fez, que um dia eu fiz também. Trate esse momento com a devida reverência, com o devido valor. Você não está vindo aqui apenas para comer um pedacinho de pão e beber um pouquinho de suco de uva. É igual o batismo. Se você não se arrepender no batismo, você entra seco e sai molhado, só isso. Continua a mesma velha criatura. Mas se você no seu coração se arrepende, você entra seco, velho, perdido, cheio de pecados, e sai molhado, mas cheio da graça de Deus, e realmente com o coração transformado, uma nova criatura. Amém? Então hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre aliança. A Santa Ceia é um momento onde nós lembramos a nova aliança. Jesus falou: esta é a nova aliança no meu sangue. Então eu queria falar um pouquinho sobre aliança. O que significa aliança? O que significava no Antigo Testamento e o que significa no Novo, e o que nós precisamos fazer para entendermos isso, tá? O primeiro texto que eu gostaria de ler com você se encontra, deixa eu pegar um texto aqui bem direto ao ponto, Mateus capítulo 26, versículo 28.
Mateus capítulo 26, versículo 28. Esse texto eu vou ler com você. Os demais textos você apenas ouve, ok? Apenas ouça, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então Deus vai revelar através da sua palavra o que Ele precisa falar a você. Não espere nada de mim, porque eu não tenho nada para te oferecer, mas o Espírito Santo tem tudo que você precisa. Eu não sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus é o pão vivo que desceu do céu, e quem come dele não tem mais fome, quem bebe dele não tem mais sede. Então se você está com fome, está com sede essa noite, eu não posso fazer nada por você, agora Jesus pode. Ele é a sua satisfação nessa noite. Mateus 26, 28 diz: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Um segundo texto, apenas ouça: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 1,7. E por último, Apocalipse 1,5 diz: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Amém? Vamos orar nessa hora, mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nessa hora, nós pedimos ao Senhor que o Senhor fale conosco nessa noite, que o Senhor rompa a nossa insensibilidade, que o Senhor rompa aquilo que nos impede de te ouvir nessa noite. Espírito Santo, nosso fiel condutor, nosso fiel ensinador, derrama sobre os meus lábios a tua unção, e derrama sobre os ouvidos dos meus irmãos a tua unção também, porque a tua unção ela quebra o jugo. Então se existe algum peso, se hoje ou na semana que se passou foi adquirido um peso de insensibilidade, um jugo de tristeza, um jugo de pecado, a tua unção ela quebra o jugo. Então Senhor, vá Senhor, toque aonde precisa ser tocado, em mim e nos meus irmãos, para que a tua palavra saia como espada da minha boca e ela chegue, meu Deus, ao coração dos meus irmãos, fazendo a divisão da alma do espírito, discernindo os pensamentos, Deus, porque a tua palavra ela é poderosa. Senhor, ilumina os nossos pés para que a gente não tropece, ilumine o nosso caminho para que a gente anteceda as artimanhas do inimigo e escape, meu Deus, pelo poder que há na direção da tua palavra, Deus. Nessa noite, cala o meu entendimento, Senhor, e deixe que a tua voz fale aos ouvidos dos meus irmãos, Pai. Em nome de Jesus eu oro e já te agradeço, sabendo que a tua vontade é falar com o teu povo, meu Pai, e transformar cada um de nós. Amém. Então, aliança. A palavra aliança, ela vem do hebraico berit, que significa justamente aliança, pacto, contrato. Então no Antigo Testamento a palavra aliança tinha esse sentido, era um contrato, era um pacto, era um acordo feito entre duas ou mais partes. Assim como a gente hoje faz um contrato com uma empresa de telefonia, com uma empresa com um aluguel da nossa casa, né? A gente faz o contrato de locação de um apartamento. Assim a palavra berit também era usada para acordos e contratos no Antigo Testamento. No Novo Testamento a palavra aliança é a palavra diatheke, em grego, que significa acordo, aliança, mas também significa algo importantíssimo: testamento. Testamento. Então no Antigo Testamento era apenas um acordo, um pacto, uma ligação profunda através de um contrato, né? Físico ou espiritual. No Novo Testamento ela já tem o sentido de testamento, por isso que o Novo Testamento se chama Novo Testamento, ou seja, novo contrato, nova aliança, tudo foi renovado. Então há um texto interessante em Hebreus capítulo 9, versículo 16 e 17, que diz assim: porque onde há um testamento,
é necessário que intervenha a morte do testador. Para um testamento funcionar, o dono das posses tem que morrer, não tem? Eu escrevo um testamento, enquanto eu não morrer, o que eu escrevi no testamento não passa para a mão daquele que eu incluí como beneficiado dentro do testamento. Se hoje eu morrer e eu tiver deixado um testamento para a Lenara, ela só vai receber quando eu morrer, né? O sangue de Jesus tem poder. Sai testamento, né? Sai testamento, né? Eu não quero escrever nada, quero escrever carta de amor para ela, testamento não. Mas tudo bem, quem sabe, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Não sabe quanto tempo Jesus ainda... Desliguei, quase. Então, o testamento só funciona a partir do momento que morre o dono das posses. Quem é dono de todas as coisas? Quem herdou das mãos de Deus todas as coisas? Jesus. Ele morreu, não morreu? Então o testamento começou a valer. Jesus morreu, o testamento começou a valer. Agora de repente eu deixei o testamento, morri, a Lenara foi pegar as posses e de repente eu apareço ressuscitado. Voltei, olá. Você está com o meu carro, a minha casa. O que acontece com isso? A Bíblia explica que nós somos co-herdeiros com Cristo. Ou seja, nós somos herdeiros porque Ele morreu. Mas como Ele ressuscitou, Ele voltou para ter de volta o que é dele. Então, nós somos donos sim, mas junto com Ele. Então você não é herdeiro, você é co-herdeiro. Você reina junto com Cristo. Por isso que Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Jesus, Ele é o herdeiro e nós somos os co-herdeiros. Ele é dono de todas as coisas, todas as promessas que Deus fez para Jesus. Por Ele ter morrido na cruz do Calvário, Ele transferiu para nós. Por isso que o acesso ao Pai que Jesus tem, quando Ele morreu, Ele passou para nós, e como Ele ressuscitou, continuou com Ele, e hoje nós temos o que Ele tem, que é o acesso ao Pai. Nós estávamos sujos. Como você vai abraçar um Deus que não se suja se você está sujo? Precisa se limpar. Omo resolve? Não. Detergente resolve pecado? Não. Campeiro, Ace, o que você imaginar de sabão em pó resolve pecado? Vou tomar um banho de Omo, tripla ação, para ver se sai essa capetada toda. Resolve? Não. O que resolve é algo espiritual, que no caso é o sangue de Jesus, que é a aliança, esse testamento, o sangue dele que nos purifica de todo pecado. Então no Antigo Testamento, Deus fez alianças com o povo. Existiam alguns tipos de aliança no Antigo Testamento, alguns exemplos de contrato, de acordo, de pacto, né? Hoje em dia a gente diz, não, eu prometo que vou fazer isso para você. Mas hoje em dia a palavra não está valendo mais muita coisa, né? Antigamente tinha o fio do bigode, pim, tirava o fio do bigode, está aqui, prometo que eu tirei o fio do bigode, é a minha promessa. Esse é o meu contrato com você, pode pegar meu fio de bigode, né? Era assim. Agora, hoje em dia a palavra já não tem mais o valor que tinha anos atrás. As pessoas quebram contratos, e isso estava previsto na Bíblia, que eles seriam não cumpridores de contrato. Existem 7 categorias de pecados que Paulo fala no Novo Testamento, aonde uma delas ele inclui não cumpridores de contrato. Então estava até previsto na Bíblia os caloteiros. Caloteiros estavam previstos na Bíblia. Então se você levou um calote, saiba que é bíblico. Glória a Deus, é um calote bíblico, né? Isso acontece. A Bíblia diz que nos últimos dias os homens seriam mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Amariam a si mesmos, seriam amantes de si mesmos, não cumpririam contratos, seriam caluniadores, difamadores, desobedientes aos pais. Tudo isso está na lista que Paulo fala em Timóteo, no capítulo 3, 2 Timóteo 3, onde ele fala. Então a aliança era um contrato. No Antigo Testamento tinha algumas formas de fazer aliança, que eu quero dar exemplo para você.
Uma delas era troca de nome. Assim como a Lenara casou comigo, ela era Lenara Ximenes Cavalcante, ela passou a ser Lenara Ximenes de Freitas. Então agora ela tem o meu nome, só que eu não passei a me chamar Jean Pierre Cavalcante, né? Porque na nossa cultura brasileira, no nosso formato de lei, o homem não recebe o nome da mulher. Hoje a mulher pode casar e continuar com o mesmo nome, né? Se a Lenara hoje quisesse, né, se a gente estivesse casando hoje, ela poderia, pelo que eu entendo, pelo que eu ouvi, a mulher pode ficar com o nome. Ela não precisa pegar o sobrenome do marido, ela pode manter seu sobrenome de solteira. Mas no Antigo Testamento existia uma prática que era de inserir uma letra, um sobrenome, uma parte do nome dentro do nome da outra pessoa, e a outra pessoa inseria um pedaço do nome dela na segunda parte do contrato. Deus fez isso com Abraão. Como é que Abraão se chamava antes de ser Abraão? Ele era Abrão, faltava o Aão, né? O A para fazer o Aão. Abrão, no nosso português, na nossa Bíblia em português, a gente não vai conseguir notar essa diferença de mudança de nome. Mas Abraão no hebraico era Abram, A-B-R-A-M, de Maria. Quando ele fez o acordo com Deus, fez a aliança com Deus, passou a ser um homem segundo o coração de Deus, um homem que caminharia dentro da vontade de Deus. Deus disse que ele não se chamaria mais Abram, se chamaria Abraham. E Deus colocou uma letra chamada em hebraico Re dentro do nome de Abraão. Então, as quatro letras que formavam o nome de Deus, uma das letras Deus pegou e colocou dentro do nome de Abraão. Então, dentro do nome de Abrão, passou a ter uma letra do nome de Deus, para Deus mostrar que Deus havia dado um pedaço do nome dele, da reputação dele, para Abraão. E será que Deus pegou o nome de Abraão? Sim, porque quando Deus se apresentou a Abraão, ele se apresentou como El Shaddai, que no hebraico significa Shomer Datot Israel, que significa o guardião das portas de Israel. Ele se apresentou: eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o guardião das portas de Israel. Mas agora eu vou me chamar de eu sou o Deus de Abraão. Deus pegou o nome de Abraão e jogou para dentro do nome dele. Isso é aliança. Deus estava se casando com Abraão, fazendo um pacto com Abraão. Ele não era mais eu sou o Deus Todo-Poderoso, ele continuava sendo todo-poderoso, mas ele passou a ser o Deus de Abraão. Quando Isaac aceitou a aliança, o filho de Abraão aceitou a aliança com Deus, Deus se apresentou antes para Isaac como: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Beleza? Quando Isaac fez o acordo com Deus, fez a aliança, entrou no negócio com Deus, o que aconteceu? Deus passou a se chamar: eu sou o Deus de Abraão e Isaac. Quando Jacó teve um encontro com Deus lá na cidade de Luz, quando ele dormiu em cima de uma pedra, a pessoa tem que estar muito cheia da graça de Deus para dormir bem em cima de uma pedra e ainda sonhar com um anjo, né? Então, porque às vezes a gente, sem Deus, a gente dorme no travesseiro mais fofo do mundo, mas se sente como em cima de uma pedra. Então Jacó dormiu em cima de uma pedra, cheio da graça de Deus, e sonhou com um anjo subindo escada rolante, né? Foi lindo, shopping celestial. Bem-vindo, né? Temos aqui nossos anjos, querubins, serafins descendo, subindo, descendo. Lindo. Quando ele acordou, ele disse: meu Deus, eu não sabia, Deus estava aqui, eu não sabia. E chamou a cidade de Luz de Betel, casa de Deus. E quando Jacó foi lá tocado pelo anjo, na sua coxa, ficou manco, e o anjo trocou o nome dele para Israel, aquele que lutou com Deus e prevaleceu, Deus começou a se apresentar como o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quando Paulo estava perseguindo os cristãos, e ele caiu ou do cavalo, ou do jumento, ou do camelo, a Bíblia não diz, ele caiu por terra. Então, de moto ele não estava, ele estava de cavalo, camelo, jumento, né? Ou dinossauro, não sei. Ele estava em algum veículo quadrúpede.
e ele caiu por terra. Ele perguntou: quem és tu, Senhor? Antes Jesus perguntou o que para ele? Saulo, Saulo, porque tu me persegues. Ele poderia ter dito: Saulo, Saulo, porque tu persegue o meu povo. Mexeu com o povo de Deus, mexeu com Deus, porque Deus não é o Deus que ajuda de vez em quando Abraão. Ele é o Deus de Abraão, ou seja, Ele está na frente da jogada. Amém? Ele responde por nós. Porque eu não dou conta do capeta, meu irmão. Eu não consigo. Se o diabo aparecer aqui, eu vou dar um soco no diabo. Ele não vai nem fazer força. Porque eu sou carne, eu sou fraco, eu tenho uma estrutura pecaminosa, uma estrutura frágil. Mas o meu Deus, sabe como é que Deus vai destruir o diabo? Vai assim dizer: round one, fight, né? Daí Deus vai fazer assim, assim. Não, Deus só vai chegar. Lá na Bíblia, a Bíblia diz que Deus vai destruir o diabo, sabe como? Assim, acabou, acabou, próximo. Ok? Vai ser assim, irmãos. Então você para pensar: ai, meus problemas, minha vida está tão difícil. Se você é de Jesus, Ele não é mais o Deus de Abraão, Isaac e Jacó apenas. Ele é o Deus da Maria, o Deus do João, o Deus do Joaquim, o Deus do André, o Deus do Jean. É isso que Ele é. Um Deus que simplesmente manda um anjo que mata 185 mil inimigos com uma espada só. E ainda Deus mandou ele segurar a espada e guardar, porque ele já tinha feito uma matança muito grande. Um anjo. Daí você diz: ai, aquele cara lá está me fazendo mal. Um anjo matou 185 mil. O que é esse camarada para Deus? Não é nada. Não é nada, meu irmão. Você só morre, se você está em Jesus, você só morre se Deus quiser. Mas também você pode morrer se você se desviar e se você fizer besteira também. Vou pular do prédio. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não faz isso não. Você não é o Homem-Aranha. Amém? Então preste atenção nisso. Deus fez uma aliança e Ele transferiu o nome dele para Abraão, que era Abrão e passou a se chamar Abraão. E Deus foi também recebeu o nome de Abraão. Eu sou o Deus de Abraão. Depois com Isaac a mesma coisa: eu sou o Deus de Isaac. Falou com Salomão: eu sou o Deus de Davi, teu pai. Ou seja, Davi tinha uma aliança com Deus. Então pense comigo, quando o diabo diz: eu vou destruir o Jean, eu sou o Deus do Jean. Não mexa com ele. Ele teve que pedir permissão para Deus para tocar na vida de Jó, não teve? Porque ele era o Deus de Jó também. Isso é aliança, é o nome dele que ele coloca em nós, e nós damos o nosso nome para ele também. Outra forma de fazer aliança era cortando a mão. Era cortada a mão de uma das partes, a outra parte também cortava a sua mão, e eles davam as mãos juntos para misturar o sangue, simbolicamente. Era uma forma de dizer: o meu sangue agora corre nas tuas veias, e o teu sangue corre nas minhas veias. No Novo Testamento, Paulo fala que ele traz sobre si as marcas de Cristo. Ou seja, existe no seu corpo as marcas de Cristo, ou seja, o sangue de Jesus cobrindo a vida dele. E será que Jesus tem nele as nossas marcas? Existe uma coisa no céu, que foi feita pela mão dos homens, sabia? Existe uma coisa no céu que foi feita pela mão dos homens: as marcas nas mãos de Jesus. Elas foram feitas pelas mãos dos homens. A única coisa que a humanidade fez, que está lá no céu, é digna de arrependimento. A única coisa que o homem, que se acha tal, que diz que pode, que é bondoso: eu não faço mal para ninguém, nem para uma abelhinha. A única coisa que a humanidade fez, que está lá no céu, num lugar puro, santo, é digna de arrependimento, que é as marcas nas mãos de Jesus. Então, assim como nós carregamos em nós a marca de Cristo, assim Ele carrega as marcas que nós fizemos nas mãos dele. Mas onde é que a gente carrega as marcas?
No Antigo Testamento, Deus fez uma aliança com Abraão e ele disse que todo menino no 8º dia deveria ser apresentado ao sacerdote e deveria ser circuncidado. Ele deveria receber a circuncisão. O que era? Eles pegavam o pênis do menino de 8 dias, o piu-piu do menino, e cortavam a pele que cobre a cabeça do pênis do menino. E essa marca física, na parte mais íntima do menino, era o símbolo de que ele era separado para Deus. Então Deus, hoje no Novo Testamento, os homens não estão mais sendo circuncidados, graças a Deus, né, irmão? Glórias a Deus por isso. Mas Paulo fala que nós somos circuncidados no coração, porque assim como as partes íntimas eram as partes mais íntimas do ser humano, o coração também é a parte mais íntima. Você pode fazer cara de santo para mim, mas eu não conheço o seu coração. Eu não conheço a parte mais íntima de você. E a parte mais íntima de você não é essa que você cobre com a blusa ou com a calça. É essa que você cobre com a carne, músculo, ossos. É o seu coração. E hoje a circuncisão, ela é no coração. Existe uma marca de Deus. Então Deus sabe se você é dele, se você tiver a marca dele no seu coração. Jesus já tocou seu coração? Ele pode mexer, ele tem ali uma, igual quando a gente marca o boi, não é? Quem já foi da roça, eu já fui da roça, já minha avó tinha sítio, então pega o ferro quente e põe um M lá de Manuel. Esse boi é do Manuel. Assim a circuncisão era uma forma de marcar o ser humano na sua parte mais íntima. No Novo Testamento a circuncisão é no coração. Então essa aliança de cortar a mão, Jesus tem as nossas marcas na mão dele. Nós o ferimos, mas ele também toca o nosso coração. Nós o ferimos com raiva, com desprezo, com ódio, com vergonha, mas ele marca o nosso coração com bondade, com benignidade, com mansidão, com domínio próprio, com os seus frutos. A gente paga com o mal e ele devolve com o bem. Ele é Jesus. Outra forma, sangue na taça. Se pegava uma taça com água, se cortava a mão, o dedo, fazia um furo e se pingava sangue de ambos os contratantes, né, dentro da água, e os dois bebiam. Significa que o sangue dele corria nas veias suas e o seu sangue corria nas veias dele. Jesus fez isso? Sim, na Santa Ceia. Este é o meu sangue que é derramado por vós. Agora o sangue de Jesus corre dentro de você. Jesus não apenas te adotou, ele colocou o seu sangue correndo nas suas veias. Você é filho legítimo de Deus por causa de Jesus. Ah, você é adotado, deixa eu derramar o meu sangue na tua veia. Agora tu tem o sangue do Pai dentro de você. Amém? E ele, quando se vestiu de ser humano, quando desceu, como a Bíblia diz que ele se esvaziou e assumiu a forma humana de servo, ele também pegou o quê? A nossa natureza. Nossa natureza. Jesus não se chamava de filho do homem por acaso. Ele era o filho de Deus, é o filho de Deus, mas ele constantemente se chamava filho do homem, para que nós pudéssemos ser chamados filhos de Deus. Olha a troca, meu irmão. O filho de Deus desceu à terra e assumiu o papel de filho do homem, para que nós pudéssemos ser chamados de filhos de Deus. Olha a troca, meu irmão. Vede, pois, quão grande amor que o Pai nos concedeu de sermos chamados filhos de Deus. Olha só, é o que a Bíblia diz em 1 João. Vede, pois, quão grande amor o Pai nos concedeu de sermos chamados filhos de Deus. E Jesus, em Marcos, ele é chamado de filho do homem. É o evangelho onde ele mais se declara como filho do homem. Por quê? Porque ele entendia que ele estava aqui agora assumindo a forma de filho do homem, para que nós pudéssemos ter acesso a Deus e sermos filhos de Deus. Se Jesus não tivesse descido, nós nunca teríamos subido. Essa é a verdade, de forma bem simples, meu irmão.
A conexão não teria acontecido se ele não tivesse feito isso. Outro exemplo de aliança, troca de cinto de armas. No Antigo Testamento, quando eu queria fazer uma aliança com algum amigo meu, eu dava o meu cinto cheio de armas para ele e ele para mim. Significa, eu protejo você, você me protege. Hoje nós carregamos a glória de Deus, nós protegemos, não que a gente possa alguma coisa, mas a gente guarda o nome de Jesus. Por quê? Porque Satanás, antes de ser Satanás, ele era Helel na Hashem, que significava a estrela da alva, o guardião da luz. Ele era o guardião da luz de Deus, ele era o querubim ungido de guarda, ele guardava, ele carregava a glória de Deus, ou seja, protegia. Deus é santo, honre ele como santo, e é isso que nós temos que fazer. Assim como Deus também nos guarda, nós damos a nossa vida para ele, somos servos dele aqui na terra, para proteger o seu nome, para honrar o seu nome, para falar da reputação do nome dele. E ele também nos dá as suas armas, sim ou não? Sim. Efésios capítulo 6, revestivos de toda a armadura de Deus, capacete da salvação, sapato na preparação do evangelho, espada do Espírito, coraça da justiça, não é verdade? Escudo da fé. Ele nos dá as suas armas para lutar. Ele não pega e diz, te vira, está salvo, agora se vire. Tudo Deus provê, mas mediante uma aliança. Tudo que é meu é da Lenara. Ela não precisa dizer, grandioso marido, dê-me a permissão por gentileza de abrir esta gloriosa geladeira. Poderia eu comer, esta humilde serva, comer um ovo frito? Eu digo, vá, que seja feito conforme a tua vontade. Dela, obrigado, grandioso marido cabeção, né? Ela não precisa fazer isso, porque a casa é dela. Assim como eu não preciso pedir permissão para pegar uma caneta na bolsa dela, né? Apesar de que é difícil achar alguma coisa numa bolsa de mulher, a gente acha um tiranossauro rex, mas não acha uma caneta, né? A gente acha um desktop com monitor 21 polegadas, mas não acha a chave, né? A gente acha as contas dos últimos 500 anos, mas não o último comprovante de pagamento, né? Vocês mulheres conseguem fazer um milagre da multiplicação de espaço, né? É incrível, vocês conseguem fazer isso. Então Deus transfere para nós as suas armas, Ele não nos coloca, o que é dele é nosso, então Ele nos transfere o que é dele. O que mais? Outra forma de fazer aliança foi aquela que nós vimos no Antigo Testamento, quando Deus disse para o povo de Israel que eles deveriam passar sangue na porta, nos umbrais das portas, para que quando o anjo da morte, que viria matar todo o primogênito no Egito, ou seja, o primeiro filho, não é o nenenzinho, é o primeiro filho da família, adulto ou menino, era o primeiro. Então ele mataria, o anjo da morte passaria e mataria todos. Quem não tivesse sangue na porta perderia seu primogênito. O que aconteceu? Deus disse, se reúnam nas suas casas e façam um cordeiro e comam. Isso é o símbolo da aliança, o cordeiro pascual. Ele comeu, Jesus fez a mesma coisa. O que a gente mais via era Jesus comendo, porque para o judeu é um símbolo de aliança. O judeu não convida qualquer pessoa para comer na sua casa. Então por isso que quando o judeu convidava para comer na casa era uma honra. E hoje Jesus nos convida para a sua mesa para comer do cordeiro que é Ele. Porque Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Ele não é o filé mignon que desceu do céu, porque senão o pobre nunca comeria. Eu sou o camarão rosa que desceu do céu. O pobre não teria acesso. Não, ele disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Mesmo dormido, o pobre come. E o rico também. Então, não importa cor, inteligência ou falta dela, dinheiro ou sem dinheiro, Jesus é o pão que alimenta a todos. Amém? Então essa é a aliança que Ele faz conosco, de nós
comermos daquilo que Ele tem para nós. No Antigo Testamento, sempre se associou a aliança, então, como vocês percebem, ao derramamento de sangue. Precisava haver a morte de um animal para que uma aliança fosse feita ou restaurada, também restaurada. No casamento acontece isso. Quando o homem casa com a mulher, por isso a importância de se guardar. Quando o homem tem relações sexuais com a mulher, existe o rompimento do ímen, do canal vaginal, e existe um pequeno derramamento de sangue. Esse derramamento de sangue é o símbolo de que aquele casal, através dessa conjunção carnal, dessa junção, eles passam a ser um diante de Deus. É um sacrifício agradável apresentar diante de Deus. Por isso que Deus se alegra com o matrimônio, com a aliança feita pelo casal. Ah, mas eu já fiz, e agora? Existe um sacrifício maior, que é o sangue de Jesus, que te deixa puro. Se você se arrepender dos seus pecados e pedir: Jesus, joga o teu sangue sobre mim, me lava com o teu sangue, Ele te lava, limpa, enxágua e torce no sangue de Jesus, Ele te deixa novinho. O sacrifício dele é maior do que toda aliança. No Antigo Testamento existia o tabernáculo, que era a casa de Deus, móvel, que era levada pelos levitas no meio do deserto, onde Deus parava a nuvem, que ela guiava o povo de Israel, uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite, conduzia o povo de Israel. Onde ela parava, eles tinham que fazer o acampamento e ali colocar o tabernáculo, que era uma armação parecida com um rodeio, com um rodeio de panos e tudo mais. Ali tinha uma entrada, tinha um pano na porta que tinha púrpura, azul, vermelho e branco, mostrando Jesus como rei, Jesus como filho de Deus, como servo e como o filho do homem. Essas 4 cores exemplificavam o que a gente tem no Novo Testamento. Em Mateus, Jesus é o rei. Em Marcos, ele é o servo. Em Lucas, ele é o filho de Deus. Em João, ele é o filho de Deus. E em Lucas, ele é o filho do homem, o homem perfeito, que mesmo sendo homem, nunca pecou. Em João é o filho de Deus. Entrando nesse tabernáculo, só se podia entrar no tabernáculo se você tivesse uma oferta. Podia ser uma ovelha, se você tivesse dinheiro. Se não tivesse dinheiro, poderia ser um pombo. Se você fosse pobre, de marré desci, você entrava com um punhado de farinha. Mas sempre tinha que haver uma oferta, porque a primeira coisa que você via quando entrava no tabernáculo era um altar de sacrifício, com 4 pontas, lembrando o sacrifício de Jesus descrito em Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele foi o perfeito sacrifício, o rei dos reis. Em Marcos ele é o servo que suportou toda a dor. Em Lucas ele é o filho do homem perfeito que nunca pecou. Em João ele é o filho de Deus que desceu dos céus e se esvaziou e assumiu a forma de servo. Então você olhava, a primeira coisa que você via era um altar, e ali tinha que haver o quê? Um sacrifício, um derramamento de sangue, que era a forma que Deus fazia a aliança com o povo naquela época. Esse cordeiro que está morrendo aqui deveria ser você, mas eu, na minha infinita bondade, prometi aos meus servos lá atrás, a Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, que eu colocaria um animal morrendo no seu lugar, e ele era o sacrifício. Então o sangue estava sempre presente nos símbolos da aliança. Então, quando você vem para a Santa Ceia, você deve se lembrar de uma coisa: o sangue de Jesus tem poder. Se não fosse o sangue de Jesus, você não estaria aqui. Se não fosse o sangue de Jesus, você não dormiria em paz. Você não poderia dizer aquilo que diz no Salmo 4:8: em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar com segurança. Amém? Você não poderia fazer essas coisas se não fosse o sangue de Jesus, porque Ele nos reconciliou com o Pai. Então no Antigo Testamento o sangue sempre era símbolo de aliança. A primeira aliança feita, existem 7 alianças. A primeira aliança que foi feita foi no Jardim do Éden. Quando Deus criou o homem, Ele deu tudo o que o homem precisava, frutos, os animais para com ele conviver, deu uma esposa para ele,
colocou ele para cuidar, para zelar do jardim do Éden, para cultivá-lo, para deixar ele feliz lá dentro. Mas o que aconteceu? Aconteceu a queda. O homem tinha uma única proibição dentro da aliança. Deus disse: crescei, multiplicai, enchei a terra, parará, parará, parará. Deu todas as indicações para o homem. Ele disse: mas tem uma condição na nossa aliança, porque o contrato, ele tem condições, não é verdade? Se você cancela o contrato, você tem que fazer uma fidelidade de 12 meses. Se você cancela antes, você paga uma multa rescisória. Não tem? Tem essas cláusulas que eles colocam com a letra bem miudinha para você que é ceguinho não ler. Mesmo quem enxerga bem não consegue ler. É um contrato, tem condições, não é verdade? Você não pode sair dirigindo na contramão, pode? Não, porque existe uma lei. Existe um contrato feito entre você e o governo. O governo tem órgãos que criam leis que você deve respeitar. Você não pode sair na contramão. Apesar de que a gente encontra umas criaturas, né, saindo na contramão. A gente encontra. O trânsito aí é para estar mostrando realmente que as pessoas não ligam muito para o que está na lei. Mas Deus disse: tem uma condição, eu dou tudo para vocês. Fruto, animais, isso aqui é tudo de vocês, com uma condição: não comam do fruto da árvore que está no centro do jardim, porque o dia que vocês comerem do fruto, vocês vão morrer. Mas a mulher, dando ouvido à serpente, a serpente disse: morrer nada. Foi a primeira aparição do nada a ver. O nada a ver foi pronunciado a primeira vez pela serpente. Deus disse: você vai morrer se comer do fruto. A serpente: nada a ver. Falou nada a ver. Nada a ver. Não vai acontecer isso não. Deus tenha medo. Daí começa a criar intriga, né? Começa a criar intriga. Deus tenha medo, se vocês comerem, vocês vão ficar igual ele. Ele tenha medo de vocês ficarem tão grandiosos quanto ele. A mulher caiu na mentira, passou para o homem caiu na mentira também. Tiveram que logo fazer roupas de figueira, folha de figueira, sainha. Se cobriram, ficaram escondidos de Deus. Quando Deus falou com o homem, ele cometeu o primeiro pecado, que é o mais antigo, eu considero um dos mais antigos pecados da humanidade, que é transferência de responsabilidade. A gente sempre quer colocar a culpa em alguém, não é verdade? Deus disse: o que tu fez, Adão? Aí, porque Deus havia falado com Adão. Olha o poder da comunicação. Deus falou: Adão, você não pode comer do fruto que está no meio da árvore. Daí Adão, não sei se ele esqueceu de falar para a mulher dele, ou a mulher dele trouxe tanta informação para ele, começou a contar tanta história para ele, dizer que ele tinha que fazer compra no mercado, que ele tinha que pagar isso, que ele tinha que pagar aquilo. Ele esqueceu de falar para ela, e ela caiu nessa. Mas daí ela vai lá, cai no pecado, e ele, quando Deus pergunta: o que você fez, Adão? Eu não falei para você não comer do fruto. O que é que ele disse? Foi a mulher que tu me deste. A mulher podia dizer: é verdade, fui eu. Não, ela disse: foi a serpente. E a serpente, por sua vez, disse: ixi, sobrou para mim, eu não tenho para quem passar a culpa. Ela podia dizer: foi o guaxinim, foi o tatu-peba, né? Foi aquela piriá ali do canto que está escondida ali no canto. Foi uma piriá que estava ali, eu vi, estava agorinha aqui, não sei onde é que ela foi, né? Poderia ser assim. Transferência de culpa. Nós temos esse costume de transferir a culpa para alguém. Coisa boa é quando a gente encontra uma pessoa que realmente assume suas culpas. Não, realmente foi eu, me perdoe, quero consertar. Agora a gente sempre dá aquela desculpa: não, foi fulano, foi ciclano, eu sou assim porque meu pai era muito bravo comigo, por isso que eu estou há 20 anos vivendo essa vida horrível, porque alguém disse que foi o pai, né? Então, meu irmão, pare de transferir a culpa. Olhe nos olhos de Deus e diga: Senhor, eu quero mudar a minha vida, eu quero consertar meus erros. Arrependimento é mudança de direção, não é transferência de culpa. Arrependimento é isso aqui, ó. Opa, estou indo errado. Deus me mostrou através de alguém, da palavra dele, que eu estou indo errado. Eu mudo de direção, vou para o outro lado. Então Deus fez a aliança com Adão, mas ela foi falha. Depois Deus fez uma aliança com Noé, lembra? Ele prometeu a Noé que não destruiria mais
o mundo com o dilúvio. Isso depois do dilúvio, porque Deus já havia se decidido que iria destruir o mundo com o dilúvio. E destruiu, apenas poupou Noé e sua família, porque ele andava com Deus. Mas depois do dilúvio, Noé desceu e sacrificou um animal a Deus. E o que ele fez? Deus ficou feliz com aquilo ali e disse: Noé, o teu sacrifício chegou às minhas narinas como cheiro agradável, ou seja, agradou o coração de Deus. E Deus disse: eu nunca mais vou destruir a terra com dilúvio. E o símbolo disso vai ser o arco-íris. Então, é a coisa mais linda que eu acho, é o arco-íris. Sabe por quê? Porque é uma coisa bíblica que eu consigo visualizar. Quando dá sol e chuva, que eles dizem que é casamento de viúva, eu digo: não, tá aí, ó, Noé, olha Noé, tá aí, ó. Noé, acho que olha lá de cima e diz: ó, é verdade, Senhor, até hoje tu tá mandando arco-íris, né? E aqui é bem comum dar sol e chuva de vez em quando, né? Mal acabou a chuva, o sol já quer voltar. Então a gente vê o arco-íris de vez em quando, fraquinho, mas a gente acaba vendo. E o arco-íris é o símbolo dessa aliança que Deus fez com Noé. Nunca mais eu vou destruir a terra com dilúvio. Pode ter até enchente, mas dilúvio nunca mais, né? Enchente a gente vê, né? O que mais? Depois ele fez uma aliança com Abraão. Como eu já falei, ele deu o nome dele para Abraão, e o nome de Abraão passou para o nome dele. Mas ele prometeu a Abraão. Qual foi a promessa que ele fez com a aliança? No contrato ele disse: Abraão, eu vou fazer da tua nação, a nação de Israel. Lembre-se que Abraão morava no Iraque. Atualmente seria o Iraque. Ele morava em Ur dos Caldeus, que é uma cidade que hoje fica perto da capital do Iraque, que é Bagdá. Então você olha, Iraque? Ui, meu Deus, Iraque. É verdade, Abraão veio do Iraque. Ur dos Caldeus, a Caldeia, que depois virou o reino persa, lá na frente, e atualmente é Iraque. Então Abraão era iraquiano. Abraão Hussein, né? Abraão era iraquiano e ele veio de lá. Deus disse que da nação dele, ele saiu do meio da idolatria. Por isso que Deus disse para ele: sai da tua família, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E levou ele para a terra de Israel, para Canaã, para que ele pudesse possuir a terra. Foi essa a promessa que ele disse. E ele disse: a tua descendência vai ser poderosa, vocês vão ser um povo separado por mim. Deus escolheu a nação de Israel através de Abraão. E qual era a condição? Que ele deveria andar diante de Deus sem culpa. Ou seja, ele deveria andar com um coração sincero, se arrependendo e ouvindo a voz de Deus em tudo que ele fizesse. O sinal disso seria a circuncisão. Ele deveria, todo menino que nascesse, ele deveria no 8º dia cortar a pele do prepúcio, que é a pele que cobre a cabeça do pênis do menino. E isso era um símbolo. As meninas não tinham, porque as meninas estavam debaixo da submissão do pai, e quando casasse, do marido. E Deus, por isso que lá em 1 Coríntios capítulo 11 diz o seguinte, que Deus é o cabeça de Jesus, Jesus é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Ou seja, Deus protege o filho protege o homem e o homem protege a mulher. Se a sua mulher está insegura e desprotegida, você está falhando como sacerdote. Acorda, meu irmão, acorda. Ela tem submissão, é uma missão dentro da sua missão. Se você não cumpre a sua missão, ela não vai cumprir a submissão dela. Então, fique ligado, meu irmão. Mais informações, 1 Coríntios capítulo 11. Depois Deus fez uma aliança com Moisés. Qual foi a promessa a Moisés? De que eles seriam um povo peculiar, um povo separado, um povo especial. O lugar onde Deus mais fez milagres em toda a história do mundo foi no meio do povo de Israel, no período de Moisés. Lá no deserto foi o período que Deus mais fez milagres. Mar Vermelho se abriu, água amarga se tornou doce, coluna de fogo durante a noite, coluna de nuvem durante o dia, pão que caía do céu, pão de mel, tá? Tem sabor de mel, tem sabor de mel. Era pão de mel, pão bom,
maná, codornizes, quilômetros de passarinhos gordinhos, suculentos e prontos para ir para o forno, irmão. Deus não mandou passarinho morto, Ele mandou passarinho tonto, porque ainda estava fresquinho, não caiu na bandeja escrito sadia, codornizes sadia, aproveite, né? Ou perdigão, não, era codornizes, Ele mandou um vento, derrubou as codornizes e deu carne fresca. Só que o povo é tão guloso que comeu até sair pelo nariz. Foi isso que o povo fez. É o que acontece às vezes, né? Glutonaria também é pecado. A Bíblia diz que glutonaria é pecado. Então, fique ligado. Vá com calma nesse frango. Compre um peru de Natal para a família, não um só para você, né? Qual era a condição que Deus estabeleceu para Abraão e para o povo? Que eles guardassem a aliança. E qual era a aliança? Fazer a circuncisão e andar diante de Deus, obedecendo a sua palavra. E qual era a palavra naquela época? A palavra falada, todos os ensinamentos que Abraão passava para o povo. O sinal disso, na época de Moisés, era o quê? Circuncisão também, que tinha começado lá em Abraão. Tanto que quando Moisés chegou numa região, ele não tinha circuncidado seu filho. Deus quis matar o filho dele, porque o próprio Moisés, o pastor da igreja, não tinha circuncidado o filho. Daí Moisés pegou uma faca logo de pedra e cortou o prepúcio do menino e resolveu a situação. A mulher dele: nossa, Moisés, você é um homem sanguinário. Chamou ele de sanguinário, porque ela não entendia, ela era de outra tribo, ela não entendia a aliança de Deus com o homem. Por isso que você pode parecer para todo mundo um santo, o bacana, o holy, 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 mas se você, meu irmão, não tiver a marca de Cristo dentro do seu coração, Deus sabe. Quando a trombeta tocar, não adianta você: está aqui a minha carteirinha de membro, eu congregava lá na igreja do pastor André, está aqui, Senhor, eu tenho que ir para o céu porque eu congregava lá, eu era da quadrangular, eu era da Assembleia de Deus, eu era da Igreja Batista, está aqui o meu cartão de membro, e olha aqui, tudo assinalado, eu participei de todas as santas ceias. Isso vai adiantar? Não. O que vai fazer é a marca da promessa, a circuncisão dentro de você. Será que você é de Jesus? Porque naquele grande dia, Ele mesmo disse que naquele grande dia muitos dirão: Senhor, Senhor, eu profetizei no Teu nome, eu fiz maravilhas, eu expulsei demônios. Ele vai dizer: eu nunca vos conheci. No original grego é: vocês nunca tiraram a roupa do seu caráter para mim, vocês nunca se despiram, vocês nunca mostraram quem vocês são, vocês passaram a vida toda vestida de Batman, eu nunca vi o Bruce Wayne. É mais ou menos só para você entender. Tem um monte de gente que passa a vida toda vestida de super-homem na igreja, mas Deus quer converter mesmo é o Clark Kent. E o Clark Kent nunca aparece. Naquele grande dia, quem vai estar diante de Deus é o Clark Kent, não o super-homem. Está me entendendo? Eu estou dando um exemplo de desenho animado só para você entender. Então, seja quem você é, porque é essa pessoa que você é realmente que vai dar conta com Deus. É essa pessoa que tem a aliança com Deus ou não. Depois teve a aliança com Davi. Deus disse a Davi que estabeleceria o reino dele para sempre. Você já pensou se Deus chegasse para o Lula e dissesse: o teu governo vai durar para sempre? Ele: que isso, companheiro? Que isso, companheiro? Já pensou? Foi isso que Deus disse a Davi, que através de Salomão o reino dele duraria para sempre. Mas não era Salomão que faria o reino durar para sempre. É o filho de Davi que teve compaixão do cego Bartimeu, que faria com que o reino durasse para sempre. Isaías capítulo 9 diz: nasceu-nos um menino, um filho se nos deu, e sobre os seus ombros está o principado de Davi, e o nome dele será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. É Jesus. Jesus cumpriu a promessa que Deus fez a Davi, que o reino dele duraria para sempre. E Davi, através de Salomão, veria o templo sendo construído,
veria a glória de Deus descendo sobre Israel. Hoje de manhã eu estava lendo um texto junto com a Lenara, que Salomão apresentou, se eu não me engano, quantos 38 mil bois? Eu esqueci. 120 mil ovelhas e 22 mil bois. Olha só a minha consulta bíblica. Então 22 mil bois e 120 mil ovelhas. De repente do céu, imagine o tanto de fogo. Pense, desceu fogo e consumiu todas as 120 mil ovelhas e 22 mil bois. Elas só viraram para cima e disseram: bé. Imagine, irmão, o tanto de fogo que é necessário para queimar 120 mil ovelhas e 22 mil bois. E os sacerdotes não conseguiam ministrar de tanta glória que tinha. Deus prometeu, Deus cumpriu através de Salomão a promessa que ele fez a Davi. Qual era o requisito? Obediência. Só que Salomão, a gente sabe que não obedeceu a Deus nos últimos dias de vida. Ele, por ser casado com tantas mulheres pagãs, acabou fazendo o quê? Levantando altares a deuses estranhos, a demônios, e teve um fim trágico. Não sei se ele se arrependeu no fim da vida, mas a Bíblia não dá detalhes, né? Entre ele e Deus, eu tenho que cuidar da minha vida e não de Salomão, não é verdade? Será que o índio vai para o céu? Será que você vai para o céu? Você tem que se preocupar com você, não com o índio. Você tem que falar de Jesus para o índio, mas se o índio vai para o céu, é Deus que sabe. Você tem que cuidar do seu próximo, o seu vizinho. Não se preocupe com o indígena das 11.776 ilhas da Indonésia. Ai meu Deus, será que ele vai para o céu? E você está perdendo tempo, poderia estar desenvolvendo a sua salvação. Então, meu irmão, se preocupe com você, não com o índio, nem com Salomão, ele já foi. Agora você está aqui, né? Foi o que Deus falou, foi o que Abraão falou para o rico que estava no inferno. Disse: não, os teus parentes, eles têm a lei e os profetas, você não tem mais como ir lá evangelizar eles, deixa que eles se virem, o problema agora é você já está aqui. Então pense no agora, irmão, é agora, é hoje. Você não sabe, você passa ali na rua, morreu, de repente entope uma veia de sua cabeça, você cai duro no chão, ninguém sabe. Isso pode acontecer? Pode, com certeza. Então o tempo é hoje de se preparar para estar com Jesus. E o sinal da aliança era que o reino dele duraria para sempre. E qual é a nova aliança? Para a gente encerrar, é a aliança pelo sangue de Jesus. O sangue dele derramado na cruz do Calvário é o símbolo dessa aliança. Como eu disse, ele se tornou filho do homem, ele se esvaziou, assumiu a forma de servo, poderia estar lá com Deus, mas ele se derramou por nós, para que nós pudéssemos nos chamar filhos de Deus. E ele fala aqui uma coisa interessante, tem um texto muito lindo, em 1 Pedro capítulo 2, 24 diz: levando ele, Jesus, mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas nós fomos sarados. 2 Coríntios 5, 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Justificação, você nunca conseguiria diante de Deus, você nunca conseguiria se justificar diante de Deus, porque é uma obra que só Jesus poderia fazer. Você deveria ter morrido na cruz, eu deveria ter morrido na cruz, mas ele morreu no meu lugar. Então, meu irmão, esse momento aqui é um momento para se levar com muita seriedade, mesmo que você não sinta, mesmo que você não chore, mas entenda, depois de ouvir nessa noite, entenda o que Deus está falando, que ele derramou o seu sangue, e hoje esse vinho, esse suco de uva e esse pão que nós iremos comer, ele representa o sangue de Jesus, é um símbolo, ele não se transforma no sangue, ele não se transforma na carne, mas ele é o símbolo. Ele está nos dizendo: lembrem-se, todas as vezes que vocês comerem do pão e beberem do cálice, lembrem-se que eu morri por vocês. Então a semana toda a gente trabalha, se estressa, corre para lá, corre para cá,
Mas hoje você está tendo a maravilhosa oportunidade de lembrar o que Jesus fez por você. Nesse momento, esqueça ministério, esqueça a sua roupa bonita, esqueça o seu carro, esqueça a sua empresa, a sua vaga que você talvez vai conseguir na entrevista de emprego amanhã. Pense agora no que Jesus fez por você, porque é isso que faz toda a diferença. Quando a morte bater a sua porta, seu currículo não vai lhe ajudar, sua família não vai lhe ajudar, seu carro, sua casa, seu dinheiro, sua posição social, toda essa inteligência que você tem, não vai valer nada. Mas agora, se quando a trombeta tocar ou a morte bater a sua porta, você ouvir: João, entra no meu reino que eu preparei para você. Na casa do meu pai há muitas moradas e eu preparei uma para você. É isso que vai importar, meu irmão. Então a gente se preocupa com tanta porcaria nesse mundo, a gente se estressa com tanta coisa, mas o mais importante é o que Maria escolheu. Marta estava preocupada, tem que fazer comida para o mestre, será que ele gosta de bobó de camarão? Será que ele gosta de tapioca? Será que ele gosta de vatapá? Tudo isso